Que Nossa Senhora possa interceder por ele e por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha para o irmão e fala assim, ó, se prepara, irmão. Fala para ele, se prepara, irmão, que a batata vai assar. Se prepara, hein? Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça no coração de cada um de vocês. Amém. Tião dizia, né? Tem um nome, né? Então, eu me chamo Aguinaldo, sou casado com a Luciana, né, que nesse momento está trabalhando. Deus nos abençoou com 5 filhos. Na verdade são 6, né? Ela teve um aborto espontâneo. Demais são 4 mulheres e 1 homem. E é uma alegria a gente estar aqui hoje. Minha comunidade é lá na comunidade de São Pedro, no bairro do Mineirão, paróquia Nossa Senhora de Fátima. Nosso grupo de oração acontece sempre às quarta-feiras. Então, se você estiver lá, uma quarta-feira, quiser nos visitar, será uma alegria. Começa às 19h30 com o Santo Terço. O nosso seminário de vida no Espírito Santo vai começar no dia 16 lá, a nível paroquial. Não começou ainda, né? Então, fui convidado nessa noite para estar com vocês. A Rosângela me convidou. E o tema dessa noite, eu quero que você já fale para a pessoa do lado de novo, porque ela precisa gravar essa, né? O tema dessa noite, fala para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela, ó, o tema dessa noite, pecado e suas consequências. Porque não tem como a gente falar do pecado sem falar também da sua consequência. Mas primeiro, então, eu quero que você pegue a palavra de Deus comigo. E abra comigo na carta de São João. Abra sua palavra comigo. Na carta de São João. Capítulo 1, versículo 8. Amém, misericórdia? Você que não trouxe a palavra de Deus, coloca a mão sobre o seu coração. Que é Deus falando conosco. Mas que você possa trazer a palavra de Deus a partir da semana que vem. Porque é através da palavra que Deus fala conosco. Carta de São João. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus vai dizer assim: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e sua palavra não está em nós. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor para a nossa vida. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha mais uma vez para a pessoa que está aí do seu lado. Olha para o rostinho dela. Olha bem no rostinho dela. Não tenha pressa não, olhe mesmo. Fala para ela assim, ó. Você até é bonitinho. Mas você não é santo ainda. Essa é a grande verdade. É o que a palavra de Deus está dizendo.
Você pode até andar com a Bíblia na mão, você pode até andar com o terço no bolso, você pode, servir, você pode ser um belo cantor, você pode ser um belo pregador, você pode ser um belo ministro da palavra, você pode estar engajado na igreja. Meu irmão, você pode fazer o que você quiser dentro de uma comunidade, ou seja, na sua vida social, no seu trabalho, na sua casa, como pai, como esposa, como filho, e assim vai. Mas uma coisa é certa, por mais que eu faça, eu sou um pecador. Essa é a verdade. É o que a palavra de Deus está dizendo. E uma vez então que eu pense que eu não tenho pecado, eu estou declarando que Deus é mentiroso. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você quer declarar que Deus é mentiroso? Se você quiser, fica à vontade, Mas eu não. Quando eu escutei essa palavra pela primeira vez, muita coisa cai por terra, Lá atrás, há 20 anos atrás, quando eu ouvi pela primeira vez, então muita coisa veio à tona. É Deus falando para mim e para você. Se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. No versículo 10 completa: se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e sua palavra não está em nós. Coloca um pouquinho a mão no seu coração. Feche um pouquinho os teus olhos. E reza comigo assim: meu Senhor e meu Deus, nessa noite, da qual o Senhor preparou para mim, eu reconheço, diante da tua grandeza, que eu sou pequeno, que eu tenho pecado, e que muitas vezes o meu pecado tem te ofendido. Por isso, nessa noite, eu reconheço que eu tenho pecado, e o meu pecado desagrada o seu modo de agir, o teu modo de pensar, o amor perfeito que o Senhor tem por mim. Amém. Agora veja, meu irmão, não basta somente reconhecer que nós somos pecadores. Não. Nós precisamos perceber aquilo que o pecado tem feito, aquilo que o pecado tem realizado. Semana passada veio alguém aqui e falou do grande amor de Deus, que Deus nos ama incondicionalmente, que Deus nos ama de uma forma infinita, eternamente, que Deus ele tem feito tantas coisas por nós. E realmente tem sim. Mas de repente você sai por aquela porta ali e você se depara com uma situação contrária ao amor de Deus. Você olha para um hospital lotado. Você olha para o mundo, um desemprego total. Você vê quanta desgraça acontecendo, quanta morte acontecendo, pai matando filho, filho matando pai. Ou seja, parece que há muito mais tragédia do que alegria. Há muito mais infelicidade do que alegria. Essa é a verdade, é ou não é? E de repente você se questiona, puxa vida, mas se Deus é amor, então por que isso está acontecendo? Ah, se Deus ama, então por que tem tanta gente enferma? Por que tem gente depressão? Por que tem tanta gente morrendo? A palavra de Deus, ela nos dá uma resposta concreta. O porquê que Deus muitas vezes não pode agir em nós. Pega a sua palavra no livro de Isaías comigo. Isaías
capítulo 59, versículo 1. A palavra de Deus, ela mostra para nós inúmeras passagens falando a respeito do pecado, a respeito da sua gravidade, a respeito das situações contrárias, que Deus exortou ao longo da história. Mas eu peguei a carta de São João, capítulo 1 ali, que a gente acabou de ler, versículo 8. E eu peguei essa passagem de Isaías 59, capítulo 1. Só para a gente entender. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pela qual a face se oculta para nos ouvir. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Veja, Deus está dizendo, através do profeta Isaías, que não é a mão do Senhor que é incapaz de nos abençoar. Não, mas são nossos pecados que colocam uma barreira entre nós e Deus. A gente costuma fazer uma comparação, né, com esse teto, por exemplo. Se chover, molha o asfalto lá fora, mas a gente não. Por quê? Porque tem uma barreira aqui, que vai nos proteger de que a água nos molhe. Assim também é a graça de Deus. Assim também é a bênção de Deus. Deus, Ele quer te abençoar. Deus quer me abençoar. Deus quer o melhor para a minha vida. Deus tem tudo para a minha vida. Deus quer me dar o melhor. Mas existe uma barreira que muitas vezes eu coloco entre eu e Deus. Dá para você entender? Que de repente a gente sai por aquela porta e a gente vê tanta situação contrária acontecendo na vida das pessoas. Mas de repente a gente fala, puxa vida, é a culpa do governo. Puxa vida, é a culpa de ciclano. Puxa, a gente começa a querer achar um culpado. Mas na verdade, a única culpa é a culpa do pecado. Do meu pecado. Do seu pecado. Do pecado daqueles que estão lá fora. Do pecado do mundo inteiro. É o pecado da humanidade que coloca uma barreira entre nós e Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado de novo e fala para ela, falei que você não é santo? É. Olha para a sua vida, irmão. Olha para a sua vida, assim como eu olho para a minha também. Muitas coisas poderiam ser transformadas na minha vida. Muitas coisas já foram, glória a Deus. Mas muito mais poderia ser. Deus poderia derramar sobre minha vida muito mais graça, muito mais bênção. Deus poderia fazer do Aguinaldo um Aguinaldo muito mais feliz, um Aguinaldo muito mais realizado. Mas o meu pecado, cria-se uma barreira entre eu e Deus. A minha relação entre Deus não é uma relação perfeita. A dele comigo sim, mas eu com ele não. Então, em consequência disso, cria-se essa barreira. Então, muitas coisas na minha vida não dão certo, muitas coisas não mudam, muitas coisas não são transformadas. Isso é só para você entender que tudo aquilo que está acontecendo lá fora, ou talvez na sua vida, a culpa não é de Deus, mas a culpa é a nossa. Mas de repente você diga assim, puxa Aguinaldo, mas pecado, né? Fiz questão de anotar aqui. O que é pecado? Se você me perguntasse isso lá atrás, aos 18 anos, aos 17 anos de idade, eu não saberia responder. Glória a Deus se você já tem essa consciência. Mas lá atrás eu não tinha. Então a igreja, ela apresentou para mim a definição do que é pecado. E eu quero ler para você. Eu deixei anotadinho aqui, quero ler para você. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo.
por causa de um apego perverso a certos bens, fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. O pecado é a ofensa a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado. O pecado é a ofensa a Deus. Ou seja, através dos meus pensamentos, eu sou capaz de ferir o irmão e ofender a Deus. Através dos meus atos, eu sou capaz de ofender o meu irmão, de machucar o meu próximo e ofender a Deus. Através dos meus desejos contrários à lei eterna, à lei de Deus, eu sou capaz de ofender o meu próximo, de ferir o próximo e ofender a Deus. Veja, a definição de pecado é isso. Então, todas as vezes que eu penso contrário à maneira que Deus pensa, toda vez que eu ajo de uma forma contrária à que Deus tem para a minha vida, toda vez que eu desejo algo contrário, eu estou ofendendo a Deus. Ou seja, eu estou pecando. Não adianta. Olha para a pessoa que está do seu lado de novo. Fala para ela, você pecou hoje, irmão? Não precisa responder não, né? O pecado. É? Ou seja, não tem jeito. É por isso que na carta de João vai dizer que se nós declaramos que nós não somos pecadores, nós somos mentirosos. É por isso que Isaías vai dizer na sua palavra que o nosso pecado coloca uma barreira entre nós e Deus. E de repente você diga assim, puxa vida, o pecado é tudo isso, né? Tá. Mas onde começou? Aonde começou essa história? Talvez você já saiba, glória a Deus. Mas lá atrás eu também não sabia. Se você me perguntasse lá atrás, para mim eu também não saberia responder para você. Essa palavra você não precisa pegar comigo. Mas se você pegar em Gênesis capítulo 3, você vai ver que lá foi o início. Lá é que começou a história. Foi através de lá que nós herdamos o que hoje nós trazemos conosco, que é o pecado. Deus havia criado tudo perfeitamente, vai dizer a palavra. Deus havia sonhado com o homem de uma forma perfeita. Deus tinha para o homem uma vida eterna. Deus tinha tudo para o homem. Mas de repente então o homem desobedeceu a Deus. De repente então o homem e a mulher ofenderam a Deus. Rompeu-se aquela graça com Deus. A partir daquele momento, a partir do momento em que Eva cedeu aos sussurros da serpente, a partir do momento em que o homem deu ouvido também àquela mulher, a Eva, a partir do momento em que eles desobedeceram a Deus, então entrou-se o pecado no mundo. Veja, Deus não queria. O pecado, ele entrou no mundo. E passou a fazer parte, e passou a fazer herança. Ou seja, então nós herdamos o pecado. Nós trazemos com nós. O documento da Igreja Católica vai dizer que nós trazemos conosco uma tendência ao mal. Veja, trazemos conosco a essência de Deus, mas trazemos também uma tendência ao mal. Ou seja, nós herdamos isso. E muitas vezes essa herança, ela é muito mais forte em nós do que a presença de Deus. Ela nos leva muito mais a pecar do que buscar uma vida de santidade. Então eu volto a dizer, quando você olha para a realidade aí fora, quando nós olhamos para o mundo aí fora, a culpa ela não é de Deus.
A culpa é do pecado que foi herdado, que foi passado de gênero e gênero e gênero. E nós poderíamos, irmãos, nos aprofundar muito mais dentro da sua palavra, dentro da palavra de Deus, dentro do documento da igreja. Mas o que é importante a gente saber nessa noite, que o pecado, ele existe uma gravidade. E que essa gravidade do pecado pode nos levar ao inferno. Você sabia disso? Que dependendo do estado de vida que eu me encontro, eu posso morrer e ir para o inferno. Veja, o pecado, ele não só coloca uma barreira entre eu e Deus, mas o meu pecado, ele pode me levar para o inferno. É a igreja também que nos ensina e que nos fala que o pecado, uma vez, o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como o próprio amor acarreta a perca da caridade e a privação da graça santificante, isto é, do estado de graça. Se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão no reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele assim, ó, não é brincadeira não, irmão. Existe céu e inferno. Irmãos, quando nós falamos de céu, quando a igreja fala de céu, quando a igreja fala do inferno, não é uma brincadeira, não é uma parábola inventada não. Mas se eu estiver em estado de pecado mortal e esse pecado não for arrependido de coração e confessado, eu posso ir para o inferno. Ou seja, o pecado, ele traz consigo uma gravidade. Pecado mortal, pecado venial. Quais são os pecados veniais? Os pecados que nós cometemos dia a dia. Os maus pensamentos, os maus desejos, os palavrões, o mau humor. Ou seja, nós cometemos diariamente, sim ou não? Sim, porque eu acredito que aqui no nosso meio não tenha ninguém num pecado grave, num estado desse. Mas venial eu acredito também que tenha bastante. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Ou é só eu? Ah, tem. Então fala para a pessoa que está do seu lado, cuidado. De grão em grão, a galinha enche o papo. Ou seja, meu irmão, não importa se é um pecado grave, não importa se é um pecado venial, nós precisamos tomar cuidado. Porque o pecado venial, ele também pode me levar à morte. Sim, porque vai apagando em nós. Vai apagando a caridade, vai apagando a alegria, vai apagando a satisfação, vai apagando o amor pelo próximo. Ou seja, vai apagando as qualidades espirituais que nós trazemos junto de nós. Olha, eu pude presenciar na minha família, na casa dos meus pais, eu pude assim, experimentar, ver, crescer a consequência do pecado. Porque o pecado mortal, ele causa uma consequência. O pecado venial, ele também causa as suas consequências. A nível pessoal, o pecado, ele causa tristeza, depressão, solidão, ódio e assim vai. Ou seja, às vezes você olha uma pessoa, tão triste, tão ali sofrendo na solidão, tão sofrendo na depressão, passando tal situação, amargurada,
mal-humorada, um coração duro, orgulhoso. Mas de repente, o que está ferindo aquele coração, o que está ferindo aquela pessoa, é o pecado a nível pessoal. Porque eu me lembro como eu era, né, lá atrás. Aos 17 anos de idade, se você me conhecesse lá aos 15, 16 anos, você não me encontraria com o microfone na mão. Mas você me encontraria ou com um revólver na mão, ou com uma droga na mão, ou com uma bebida na mão. Ou seja, era olho por olho, dente por dente. Eu tinha dentro do meu coração uma raiva muito grande. Eu trazia dentro de mim uma raiva grande. Eu sou açougueiro. Meu pai já era açougueiro. Então, fui criado dentro de um ambiente propício para todo tipo de violência que você possa imaginar. Isso há 20 anos, 25 anos atrás. Então eu trazia isso comigo. Meu pai, eu só não matei ele 2 vezes porque eu cheguei na hora e ele não estava. Porque senão eu tinha tirado da vida do meu pai. Porque ele tinha brigado com a minha mãe numa situação e eu fui lá para matar ele. Mas na minha cabeça, o que me atingia era a vida que eu tinha. O que me atingia era o mundo lá fora. O que me atingia era isso, era aquilo, era a situação. Ou seja, era onde eu fui criado, era todas as formas, era meus amigos. Ou seja, era a vida que eu levava. Não. Na verdade, era o estado de pecado que eu me encontrava. Então, a nível pessoal, eu não era um jovem feliz. Achava que era feliz. A nível comunitário, por exemplo, as famílias que se destroem. As pessoas falam, mas é a culpa do marido. Mas é a culpa da esposa. Mas é a culpa do filho. Mas é a culpa... Mentira! É a culpa do pecado. O pecado, ele entrou naquele lar. O pecado, ele entrou naquela família. O pecado fez parte, ou seja, passou a fazer parte daquela casa. Porque se o pecado não tivesse entrado, aquele casamento não teria sido destruído. Se o pecado não tivesse entrado, aquela família não havia sido destruída. Hoje nós vemos tantas famílias destruídas ou se destruindo, e as pessoas culpam o governo, e as pessoas culpam a falta de dinheiro, e as pessoas culpam isso, as pessoas culpam moradia, as pessoas culpam tudo. Mas não olham para si e não reconhecem que é o pecado que tem destruído as famílias. Eu posso dizer por quê? Porque eu vi o casamento da minha mãe de 35 anos ser destruído pelo pecado e por suas consequências. Meu pai era um homem bom, um homem trabalhador. Tenho lembrança do meu pai, né? Amei muito meu pai nessa terra, já falecido. Amo ainda muito de coração. Sinto muito falta dele. Se dávamos muito bem. Mas o meu pai era um homem que vivia para o trabalho e vivia para o bar. Vivia para o trabalho e vivia para a prostituição. Vivia para o bar e vivia lá no meio de tudo que você possa imaginar. E através dele, então, abriu-se uma janela na minha casa. Na casa dos meus pais. Então, quando ele já chegava às vezes alcoolizado. Quando ele já chegava mal-humorado. E minha mãe ali, dentro de casa, às vezes esperando. Ou seja, o coração da minha mãe, por mais que ela amasse meu pai, mas o coração dela foi se endurecendo ao longo dos anos. Eu tenho imagem da minha mãe preparando a janta, colocando na mesa para o meu pai, esperando ele chegar. E assim que ele entrou, ele olhou para o prato de comida e foi deitar. E o prato ficou ali esfriando. Uma vez minha mãe falou para o meu pai, Ayrton, você prefere eu ou a bebida? Acho que foi o dia mais triste para minha mãe. Porque meu pai olhou para minha mãe e disse assim, eu prefiro a bebida. Você entendeu? Então eu vi na minha casa que através do pecado, através das suas consequências, ou seja, uma família que foi se destruindo, uma família que foi tomando os rumos contrários. A minha irmã, amo minha irmã de coração, amo,
Mas a minha irmã hoje, ela é lésbica. De menina, ela preferiu ser menino. O meu irmão mais velho, mesma coisa. Hoje ele é homossexual. Amo meu irmão de coração, se dá muito bem. Mas ele foi atingido também. E passou a viver o homossexualismo. Eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, aos 18, 19 anos, me casei com a Luciana. Aos 20 eu decidi ir para a igreja, porque se eu não tivesse ido, ou estaria morto ou preso em qualquer outro lugar, menos aqui com vocês. Então dá para você entender, meu irmão, que o pecado, muitas vezes, ele causa em nossa vida tudo aquilo que nós temos visto aí fora. Tudo. A consequência do pecado, ela é a destruição total. É a destruição de comunidade, é a destruição de grupo de ação, a destruição das pastorais, é a destruição de tudo. Nós queremos achar culpado para tudo. Nós começamos a achar culpado para isso, culpado para aquilo. Ah, eu não vou mais lá porque o padre isso, aquilo. Ah, eu não vou mais tocar por causa disso, aquilo. Ah, eu não vou mais no grupo de oração por causa disso. Ah, eu não vou mais ser isso, eu não vou mais na igreja por causa disso, isso. Ou seja, a gente vai colocando, obstáculos, vamos dando nome a esses obstáculos, mas nós não reconhecemos que nós é que pecamos. E que é através de nós, então, as consequências vêm e destrói tudo. Hoje a gente começa a olhar a nível social aí fora, como que tá as coisas, a fome, a miséria, morte, roubo. Você vê aí quantas coisas fizeram no país, quanta roubalheira. Aí de repente você fala, o país está assim porque Deus não olha mais para nós. O país está assim porque Deus esqueceu de nós. Está assim por causa disso, está assim por causa daquilo. Não. Está assim porque nós somos pecadores. Essa é a grande verdade. Mas sabe o que é triste também dizer? Que o pecado, como consequência, ele nos leva à morte. Porque o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus é que diz isso. Não sou eu, Aguinaldo. Que bom seria se eu dissesse aqui para você assim, olha, pode continuar pecando, meu irmão. Pode continuar cometendo os pecadinhos veniais. Pode ficar no seu estado de pecado grave aí. Olha, pode ficar que lá no final da vida lá, você vai para a glória, você vai para Deus. Seria bom dizer isso para você, mas não. O salário do pecado, ela é a morte. A morte eterna, a morte física, a morte espiritual. Não adianta, não adianta. Romanos, capítulo 8, isso eu quero que você pegue comigo. Romanos capítulo 6, a gente encerrando. Versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Porque assim como eu tenho a consciência do que o pecado faz na minha vida, e eu aprendi isso lá atrás, eu quero que você também tenha essa consciência. Amém? Romanos, capítulo 6, versículo 22 vai dizer: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor para a nossa vida.
Meu irmão, e eu quero ler com você, peço que o ministério possa já preparar um canto para nós, mas eu quero ler com você uma reportagem que diz assim, ó, domingo 21 de agosto de 1983. Quando eu guardei esse jornal comigo, eu nem imaginava que um dia eu estaria aqui, diante de pessoas, diante da igreja, falando da palavra de Deus. Não imaginava. Tinha lá meus 12 anos de idade. Mas o jornal diz assim, é uma notícia, no Diário de Sorocaba, diz assim: no início da madrugada de ontem, o açougueiro Ayrton Cardoso de Arruda, 33 anos, caminhava pela rua Firmino Minelli, com destino à sua residência, quando foi abordado por um elemento desconhecido, que pediu-lhe um cigarro. Prontamente o açougueiro atendeu ao pedido desconhecido. Quando este puxou do enorme estilete, anunciou-se tratar-se de um assalto, dizendo ao homem que não reagisse ou seria picado em pedaços. Entretanto, Ayrton não se intimidou diante das ameaças do elemento e reagiu. Entrou em luta corporal com ele. Nesse momento, usando de sua arma, o delinquente desferiu alguns pontaços no açougueiro, causando-lhe ferimentos na barriga, no ombro e também em seu braço, fugindo em seguida e deixando a vítima estendida na via pública. Uma viatura policial foi acionada para atender a ocorrência, cujos componentes providenciaram socorros a Ayrton, conduzido ao pronto-socorro municipal, onde ele ficou internado para ser medicado. Esse homem era o meu pai. O jornal narra aqui uma história, mas a história verdadeira é que meu pai estava num bar, às 2h da manhã, junto com prostitutas, bebendo e jogando. Minha mãe estava na minha casa, junto conosco, que era criança ainda, éramos pequenos, estava de dieta da minha irmã Aline, de cama. E meu pai, então, dentro desse bar, houve uma grande briga, e dentro dessa briga meu pai foi atingido lá dentro. E uma das facadas que meu pai levou perfurou embaixo do umbigo dele. Mas ele foi socorrido, não foi por policiais, mas ele foi socorrido por amigos que socorreram ele. E ele foi para o hospital. Chegando no hospital, ele precisou fazer uma cirurgia que abriram ele de cima a embaixo. Porque uma das facadas havia perfurado a tripa do intestino dele, próximo do umbigo. E o médico falou para ele: Ayrton, eu vou fazer um remendo aqui, mas você vai voltar aqui daqui 2, 3 anos e refazer essa cirurgia. Porque essa cirurgia sua, ela vai criar algumas hérnias aí ao longo dos anos, e é perigoso. E meu pai foi então, foi para o hospital. Eu lembro que ele fez promessa, até, da Nossa Senhora. Mas eu digo para você, irmãos, meu pai continuou levando a mesma vida que levava. Não mudou nada. Nada, nada, nada. Em 2003, 20 anos depois, o meu pai foi ao médico. E o médico, através de um diagnóstico, viu que ele estava com algumas hérnias no intestino. Quais eram os locais dessa hérnia? Local onde ele havia levado aquela facada. Então o médico olhou. Nesse momento eu já estava com meu pai, porque eu já estava na igreja, já estava bem, e eu estava no hospital com ele, Santa Lucinda. E o médico olhou para mim e falou: olha, fica tranquilo, seu pai vai entrar, vamos retirar essa parte do intestino dele, vamos emendar, colocar tal, e ele vai sair andando. E eu falei: glória a Deus. Foram 18 dias, 3 cirurgias. Mas quando meu pai fez a segunda cirurgia, que ele se sentiu um pouco melhor, ele disse assim: eu não vejo a hora de sair daqui, fazer um churrasco com meus amigos, e não sei o que, e não sei o que. E aquilo doeu no meu coração, porque eu falei: não aprendeu nada daquilo que está vivendo. Ou seja,
Ele passou pela 3ª cirurgia, sofreu uma parada cardíaca e veio a falecer. Em 2003, 20 anos depois. Quando a palavra de Deus diz que, porque o salário do pecado é a morte. É a morte. O meu pai morreu em consequência de uma vida vivida de pecado. Volto a dizer, se ele estivesse na minha casa com a minha mãe, deitadinho naquela cama, junto conosco que éramos criança, se ele estivesse lá, se ele não estivesse mergulhado numa vida de pecado, com certeza meu pai hoje conheceria a minha neta, conheceria os meus filhos, conheceria, poderia cuidar dele, tratar dele. Dá para você entender? Que quando a palavra de Deus fala, irmãos, que o pecado ele destrói, que o pecado ele derruba, que o pecado faz isso, que o pecado faz aquilo, não é algo que a igreja inventou, não é algo que os padres gritam, não é algo que os movimentos gritam, não é algo que... Não! É uma realidade. É uma realidade. Que nós precisamos então compreender, olhar para nós. Olhar para a nossa vida. Nós não podemos adiantar a nossa morte. Fala para a pessoa que está do seu lado, ó, não adiante a sua morte. Seja física, seja espiritual, não adiante a sua morte. Façamos como o Tião conduzia aqui no começo. Aqui e lá fora, na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares. É lugar de gente feliz. Põe a mão um pouquinho no seu coração. Quero que você feche um pouquinho os teus olhos. E eu quero que você agora olhe um pouquinho para você. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós não estamos aqui para apontar pecado de ninguém. Nós estamos aqui nessa noite simplesmente para olhar para nós, para recordarmos, para relembrarmos os caminhos que nós temos andado, as coisas que nós temos buscado, os atos que temos cometidos, os pensamentos que temos deixado ser guiados, a forma que nós temos vivido. Olha para dentro de você e reza um pouquinho. Vai conversando com o Senhor um pouquinho. Com suas palavras, vai dizendo: Senhor, nessa noite eu quero reconhecer. Reconhecer, Senhor, o quanto eu tenho pecado, o quanto eu tenho desagradado. O quanto eu não tenho colocado o Senhor em primeiro lugar na minha vida. O quanto eu tenho deixado o Senhor. O quanto eu tenho valorizado as outras coisas. O quanto eu tenho colocado o teu santo nome em vão, em piadas, em sátiras. Senhor, nessa noite nós reconhecemos que muitas vezes trocamos o domingo por uma festa de aniversário, por um churrasco, deixamos a Santa Missa, não vamos ao teu encontro, Senhor, porque preferimos as alegrias passageiras, as bebedeiras, as falações. Vai rezando, meu querido irmão. Vai tomando uma consciência de que como pai, nós não temos sido o pai que Deus tem desejado. Que como mãe também nós não, né? Você que é mãe, o quanto você pode ser melhor. A comida que você tem feito, a maneira que você tem esperado o esposo, a maneira que você tem alimentado os filhos, a maneira que você tem feito o trabalho na sua casa, a maneira que você tem lavado uma roupa.
Vai raciocinando, vai trazendo até você. Você homem, né? A maneira que você tem ido para o seu trabalho, a maneira que você tem trabalhado, a maneira que nós temos nos comportado lá. Estamos executando com amor ou com infelicidade? Traga até você momentos em que nós matamos o nosso irmão, matamos com palavras, matamos com fofoca, matamos o irmão espiritualmente. Somos grossos, somos rudes, respondemos sim, faltamos com a educação, matamos o outro no trânsito, matamos o outro na igreja, matamos o outro dentro de casa, matamos o outro em todos outros lugares. Quantas vezes que nós olhamos para o outro como um objeto, não olhamos mais para a mulher como a imagem de Deus, mas olhamos para a mulher como um objeto, olhamos para o homem como um objeto, desejamos, temos desejos contrários às vontades de Deus. Quantas vezes que nós roubamos, não importa o valor, não importa a situação, mas nós tiramos o direito do outro, seja dinheiro, seja um direito de resposta, seja um direito de viver, seja um direito de ser feliz. Roubamos a alegria, roubamos a felicidade, roubamos o bem-estar do outro. Reza, gira lavariacanda, lavariacanda. Oi, lavariacanda, lavaria, gira lavariacanda. Gira lavariacanda, lavaria, lavariacanda, lavaria lá. Deus vê o coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pense no seu Senhor, recorra ao seu amor e crê, Ele é fiel, justo é o seu amor. Vamos ficar de pé, fica de pé. Pare de se maltratar. Não queira aos outros culpar. Diga por hoje não. Diga isso. Por hoje eu não vou mais pecar. Diga. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro seu Senhor.
todas as barreiras passar, todo o pecado vencer, um novo homem vai nascer. Diga comigo, obrigado, Senhor, porque nessa noite, esta noite, faz parte do seu plano de amor que tem para a minha vida. Muito obrigado. Quero que você dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado, um abraço gostoso, né? E o pessoal vai se organizar, é isso?